Vamos lá? – 70% dos evangélicos brasileiros votaram no Bolsonaro, mas há os 30%, milhões, que não tomaram essa decisão. E essa gente precisa ser ouvida. Estou tremendo, cara. É como se o Espírito Santo estivesse falando para mim assim, isso vai mexer. Eu assisti ao documentário da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos. Eu julgava que ele pudesse exercer algum efeito transformador na vida da igreja e aumentasse a compreensão da nossa sociedade sobre o que se passa no mundo evangélico. A Petra falou sobre os 30% de cristãos protestantes ou evangélicos que não votaram no Bolsonaro. Esse setor da igreja não foi ouvido. Eu faço parte dele e gostaria de falar sobre o que penso. Eu não posso falar sobre esses 30% em totum, a heterogeneidade entre nós. Mas o que eu posso garantir é que aquilo que eu passo a dizer expressa o pensamento de muitos. Nós temos a esperança da vida eterna. Portanto, aguardamos algo transtemporal, transcendente, transfinito. Guardamos, com relação à vida, uma expectativa que esse mundo não satisfaz, mas nem por isso deixamos de nos interessar por política. Porque a política, entre outras coisas, é a arte de viabilizar a vida na polis, na cidade. Fazer com que seres humanos se respeitem e juntos trabalhem harmoniosamente em favor do bem comum. Isso não significa que tenhamos ambições do ponto de vista de exercermos atividade pública. Agora, não pediríamos perdão à sociedade se tomássemos uma decisão como essa, porque nós não podemos demonizar a atividade política. Contudo, o nosso interesse por política é de uma outra natureza. Não pensamos em poder. Nós pensamos em pressionar os que detêm o poder, a fim de que vivamos numa sociedade mais decente. Nós nos interessamos por política porque bons governantes salvam vidas, maus governantes matam. Nós nos interessamos por política porque há pessoas nesse momento sofrendo horrivelmente por viverem sob governos incompetentes, injustos. Por isso, não conseguimos separar o exercício do amor da atividade política. Há uma dimensão política no amor. Não usamos o cristianismo como ópio. Não se trata de uma droga a qual precisamos recorrer a fim de que possamos conviver com a miséria dessa vida. Pelo contrário, o cristianismo é o único fundamento intelectual que encontramos para a luta em favor da defesa da santidade da vida humana. Não cremos em passe de mágica em atividade política. A cena no filme de evangélicos impondo as mãos sobre as mesas e cadeiras dos parlamentares no Congresso Nacional em Brasília não expressa o nosso modo de atuação. Nós não acreditamos nisso, esse tipo de ato não é prescrito pela mensagem de Cristo, que nos chama, sim, a nos informarmos, a trabalharmos duro, a fim de que a forma como a sociedade está organizada promova a vida humana. Nós não queremos viver num país no qual o Estado atue como parteiro da maldade, extraindo dos seres humanos o que eles têm de pior. Pelo contrário, nós cremos que Cristo nos chama para atuarmos no parlamento, nas ruas, em favor de uma nação que extraia do povo brasileiro o que ele tem de mais bonito. Eu não sou petista, nem de esquerda, e posso garantir que entre esses 30% há muitas pessoas que não são petistas nem de esquerda e que se consideram até conservadoras. Nós não negamos
os erros históricos cometidos pelo PT. Os escândalos do Mensalão e da Petrobras causaram muito sofrimento ao nosso povo. Então é um erro julgar que quem não votou no Bolsonaro, fez oposição ao Bolsonaro, é necessariamente marxista, ou comunista, ou de esquerda, ou defensor do Partido dos Trabalhadores. No meu caso, eu sou um ardoroso defensor da social-democracia, que conjuga economia de mercado, produção de riqueza, socialização de riqueza, defesa dos direitos humanos e liberdade de expressão, entre outros valores mais. O lamentável é que, no nosso país, quem não apoiou a agenda da extrema-direita tenha sido rotulado de comunista. Eu, pessoalmente, paguei um preço altíssimo pela defesa dos valores da social-democracia e pela oposição ao bolsonarismo, porque, na cabeça de milhões, quem faz ambas as coisas só pode ser marxista, que eu não sou, nunca fui. Agora, todavia, eu não me imagino chamando um petista ou um marxista de esquerdopata. Isso não aprofunda o debate público. E eu admito que aprendi muito com essa gente. A partir do contato com o instrumento de análise das mudanças sociais que só fui conhecer no diálogo com a esquerda. De igual modo, eu não consigo me imaginar chamando um neoliberal de fascista. Eu posso dizer que devo muito, do ponto de vista da minha formação intelectual, aos conservadores, entre os quais eu posso mencionar o teólogo britânico John Stott, o pregador galês Martin Lloyd Jones, o apologista e escritor cristão irlandês C.S. Lewis. Todos conservadores. E sobre cujos ombros eu enxergo aquilo que não enxergaria de outro modo. Portanto, nesse debate, não pode a esquerda pegar o que é uma caricatura do pensamento conservador e, a partir desse espantalho, desconstruir in totum o pensamento liberal ou neoliberal. Agora, nós não podemos confundir cristianismo com combate ao marxismo. O cristianismo está para além disso. E se o fizermos, nós interromperemos a interlocução com marxistas, aos quais nós devemos desejar compartilhar a riqueza do Evangelho. Nós afirmamos a santidade do feto. Somos, obviamente, contrários à drogadição. Temos como valor inegociável a família. Contudo, nossas preocupações éticas estão para além dessas bandeiras que, de uma forma muito assimétrica, a Igreja costuma defender. Nós não resumimos as nossas preocupações morais àquelas que costumam ser atribuídas prioritariamente aos evangélicos. O tema do aborto, da família, da legalização das drogas. Acreditamos que o cristianismo tem algo a dizer sobre tudo isso. Porém, a fé cristã fala também sobre as condições de vida do trabalhador, sobre moradia, sobre acesso à rede de esgoto, sobre salários justos, sobre educação pública de qualidade, sobre democracia participativa. Nós fugimos, sendo assim, dessa relação assimétrica com a ética do cristianismo, que envolve uma dimensão privada do exercício do amor, da preocupação moral, e uma dimensão pública desse mesmo amor, dessa mesma ética. Nós não acreditamos num Estado cristão. Isso nunca aconteceu, jamais acontecerá. Estado cristão só pode se tornar realidade quando a sociedade se converter. Não existe para o Novo Testamento um Estado cristão sem pessoas convertidas ao cristianismo. O que nós acreditamos é numa influência cristã na cultura, que não use de coerção,
que não espere que não cristãos se comportem, vivam como cristãos, mas que ao mesmo tempo é capaz de, com sensibilidade e tato, comunicar os valores do cristianismo à sociedade. E aí não se trata de imposição, porque as agendas de cristãos e não cristãos, em muitos pontos, se cruzam, tangenciam. Então, quando os cristãos foram para as ruas na companhia do pastor batista Martin Luther King lutar pelos direitos civis dos negros, penso que os não cristãos aplaudiram. Quando cristãos se juntaram a William Wilberforce no parlamento inglês, no século XIX, e lutaram pelo fim da escravidão, eu penso que os não cristãos celebraram essa luta. Penso que os não cristãos são gratos pelo fato dos cristãos terem fundado as universidades de Cambridge, de Oxford, de Yale, de Princeton, de Harvard. Harvard, que leva o nome do pastor John Harvard, que começa a universidade doando 400 livros da sua biblioteca particular. Então, essas agendas se tocam. E nós entendemos que nesse diálogo democrático, os cristãos precisam aprender a usar a arte da persuasão, não da imposição. Não adianta você entrar no debate público gritando que a Bíblia é a palavra de Deus. A fé não é de todos. Mas como acreditamos que os princípios do cristianismo, seus valores éticos, viabilizam a vida humana, bem como promovem a vida em sociedade, nós entramos no debate público trazendo esses princípios, muitos dos quais autoevidentes, que transcendem as eras, as culturas, que fazem parte das preocupações até mesmo de ateus e agnósticos. Como não poderia deixar de ser, é importante que eu toque nesse ponto. Nós temos horror ao bolsonarismo. Não chegamos ao ponto de dizer que todos os bolsonaristas endossam o comportamento de Bolsonaro e o que o Bolsonaro apregoa. É possível haver um descompasso entre crença e atitude. As pessoas não são tão lógicas assim como nós imaginamos. De modo que muitas vezes nós encontramos não cristãos se comportando como se acreditassem no cristianismo e cristãos se comportando como se Deus não existisse. Eu sei que para muitos é ofensivo o que eu vou declarar, mas não o faria se não fosse em razão do amor pela República e pelos valores que regem a minha vida e a vida desses 30%. O comportamento do Bolsonaro corresponde ao exato oposto do que a fé cristã prescreve para a vida de qualquer ser humano e muito mais para a vida daquele que tem em suas mãos, em grande parte, o destino de milhões de vidas humanas. São inumeráveis os episódios em que ele se comportou como se não acreditasse no cristianismo. Não é cristão fomentar golpe. Não é cristão estimular o armamentismo. Não é cristão tratar as pessoas com estupidez. Não é cristão brincar com o luto, com a morte, com o medo, tal como ele fez durante a pandemia. E eu poderia multiplicar os exemplos. Então temos horror ao seu ideário. Temos horror a essa cultura bélica, a um projeto de poder político que trata com indiferença o pobre. E observe que tudo isso já seria um problema se ele negasse a existência objetiva de Deus. Mas quando essas afirmações são encontradas na boca de um candidato, de um presidente da República que se diz cristão, tudo isso tem que contar com o mais veemente repúdio por parte da igreja. A igreja precisa entender que quando ela deu seu apoio ao Bolsonaro e o Bolsonaro se comportou de modo diametralmente oposto ao prescrito pela ética de Cristo, essa igreja tem a responsabilidade de vir a público e dizer, olha, esse candidato aí que nós apoiamos, ao se comportar de tal e de tal maneira, negou o que disse crer. E nós estamos retirando o nosso apoio. E eu até diria que ele perdeu as últimas eleições à presidência da República, apesar de ter a máquina pública em suas mãos,
em razão do fato da liderança cristã não ter profetizado contra ele, não ter confrontado e o chamado ao arrependimento. E aí ele deu vazão aos seus sentimentos, ao seu pensamento, especialmente no período da pandemia. Enquanto pessoas morriam, ele organizava manifestações públicas antidemocráticas, era visto pilotando jet ski, jogando futebol, dando gargalhada. Não há mínima dúvida que havia, naqueles dias, a necessidade moral dos pastores o confrontarem. Olha, essa falta de empatia milita contra tudo contra toda a defesa que você faz, supostamente, da fé cristã. E nós estamos retirando o nosso apoio. Como isso não foi feito, eu diria o seguinte, que o juízo de Deus caiu sobre o mandato dele, de modo que ele foi derrotado, conseguindo reabilitar, com seu desgoverno, um presidente da República que havia amargado 2 anos atrás das grades. Nós somos radicalmente contra o apoio institucional dado pelas igrejas à candidatura de Bolsonaro. Nós não temos como enumerar as razões desse repúdio, mas vamos a 2 ou 3. A primeira delas, um desrespeito àqueles que pensavam e pensam de modo diferente, muitos dos quais passaram a não conseguir respirar nas suas igrejas de origem, das quais tiveram que se afastar. Outro ponto, quando a igreja dá esse apoio institucional, ela se torna responsável pelos erros cometidos pelo seu candidato, pelo seu ungido, pelo Messias, por aquele que ela apresentou à sociedade como a opção divina para governar o país. Quando Lula comete algum erro no seu mandato, a culpa é posta na conta do PT. Os erros de Bolsonaro foram postos na conta da igreja. Isso foi absolutamente vergonhoso. E, terceiro e último lugar, para resumir, a decisão tomada pelos pastores de dar esse apoio institucional rachou a igreja. Ou seja, eles demonstraram uma completa falta de preocupação com a unidade do corpo de Cristo. E depois vieram a chamar de divisionistas os que se insurgiram contra essa aliança política nefasta. Não fomos nós que dividimos a igreja, mas aqueles que associaram o nome de Cristo ao nome de um político profissional, de vida repreensível. E vou mais longe, esse apoio, de igual modo, não deveria ter sido dado também ao presidente Lula, porque ninguém é secretário da Santíssima Trindade para apontar para o candidato e dizer esse aqui é o eleito de Deus. Ninguém tem essa autorização. Portanto, são falsos profetas os que se levantam para se dirigir nesses termos à sociedade e à igreja em período de eleição. Então, fico imaginando naquela pessoa que entrou no culto, que veio pelo caminho, no ônibus, no trem, no Uber, pedindo a Deus, Senhor, fale hoje através do pregador ao meu coração. Usa o culto para me livrar dessa angústia, desse desespero que estou experimentando. E ver o momento da adoração se transformar em comício. Insisto no ponto, é uma afronta a Deus. Foi vergonhoso o que houve. A igreja perdeu alguns dos seus melhores membros. Pessoas que estão muito machucadas. E eu posso dizer, embora não me inclua no rol dos melhores membros, mas a minha relação com a igreja se tornou inviável, a ponto de eu ter pedido, dentro desse contexto todo, de oposição a essa aliança, a exoneração do cargo de pastor presbiteriano. Nós não entendemos como se pede do cristão que ele não entre no debate público com sua fé, enquanto que todas as demais pessoas entram no debate público a partir do que creem. E tudo é fé. Os valores da esquerda, os valores da direita, estão todos estribados naquilo que não pode ser comprovado cientificamente. E a crítica que Nietzsche faz à modernidade é a crítica que nós fazemos, nós cristãos. Se rompe com os valores do cristianismo, que serviam de fundamento intelectual para liberté, égalité, fraternité. O que resta é fé. Você afirma a existência desses valores, apesar de não haver um fundamento para os mesmos.
Esses são valores que, entre outros, defendidos pela direita e pela esquerda, que não são universalmente cridos. Então, portanto, nós nos sentimos no direito de entrar nesse debate público, movidos por uma fé que não queremos impor a todos, mas que norteia as nossas causas. Então, o tempo inteiro, nós estamos pressupondo que o ser humano é um ser caído, que há algo nele que tende para o egoísmo e que, portanto, nós precisamos do monopólio do uso da força por parte do Estado, e bem como de uma sociedade organizada de uma tal maneira que não funcione, repito, como parteira da maldade, provocando essa natureza caída, levando o ser humano, portanto, a se comportar como fera, e, ao mesmo tempo, pressupomos a santidade da vida humana em razão do fato das Escrituras ensinarem que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós lutamos pela democracia, por isso queremos a reforma do sistema prisional, por isso que anelamos pelo fim da escala 6x1, porque nós queremos esse ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus com tempo para fazer amor, para ler bons livros, para cuidar da sua saúde, para manter contato com a natureza. Como diz o escritor irlandês, o C.S. Lewis, mais uma vez mencionando o seu nome, não me interessa modelo de sociedade que não me permita ter tempo para tomar um chá com um amigo. Se eu não tenho tempo para sentar à mesa com as pessoas que eu amo, esse modelo não está funcionando para mim. Pergunta se a classe trabalhadora tem tempo para usufruir das bênçãos de Deus, sabe? Que simplesmente são suprimidas pelo poder do capital. Eu creio que os evangélicos, apesar de todos os podres mostrados pelo documentário, fizeram em grande parte bem para o país. Eu tenho percorrido os bolsões de miséria do Brasil e tenho encontrado em todos eles, nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, no sertão do Nordeste, nas nossas favelas, a presença da igreja. E, meu Deus, como mensurar o valor de uma empregada doméstica que trabalha na Barra da Tijuca, o consumo da classe média, o sonho de consumo da classe média do Rio de Janeiro, trabalha na praia, na Sernambetiba. Como mensurar o valor dessa empregada doméstica ao voltar do trabalho e para o culto da sua igreja, poder diante dos irmãos fazer a sua oração, falar da sua fé, cantar? Como mensurar o valor da pessoa tomar consciência, apesar de fazer parte dos estratos sociais mais baixos da sociedade, que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus, que seu nome está escrito no livro da vida, que ela é a habitação do Espírito Santo, que Deus a ama como se somente ela existisse. Eu posso garantir que ela volta para Vieira Solto, para a Avenida Atlântica, para Sernambetiba, sabe? Volta para o Morumbi, volta para os bairros mais abastados do país, para não se curvar diante do patrão. Nunca mais. Ela vai até trabalhar melhor, mas nunca mais numa atitude de servil subserviência, se é que posso falar nesses termos, porque ela sabe quem é. Ela sente esse amor. Olha, não tem igreja em comunidade pobre que não conste no seu rol de membros o nome de homens e mulheres que abandonaram o crime em razão da pregação da igreja. E o que falar da solidariedade, do senso de comunidade. Só quem conhece esse mundo da comunidade pode avaliar a mudança operada pela chegada da igreja nesses locais de invisibilidade e exclusão, com pais, finalmente, tendo valores morais a apresentar para os seus filhos. E não foram poucos que tiveram a sua vida preservada, que terminaram os estudos, entraram no mercado de trabalho por conta dessa influência bem-aventurada da igreja, na qual eu tanto bato, tanto critico, que tanto me fez sofrer. Igreja, onde hoje eu encontro alguns dos meus piores inimigos, mas eu estaria desmerecendo a obra da graça de Deus no nosso país se negasse o que há de luminoso na igreja evangélica brasileira. A Petra Costa cometeu um erro, talvez por falta de supervisão, quando ela entrou no campo da formação do cânon do Novo Testamento. E ela está lidando com 2000 anos de produção intelectual. E algumas das mentes mais privilegiadas professaram fé
no cristianismo, na inspiração divina do Novo Testamento e na necessidade de o livro do Apocalipse fazer parte do cânon sagrado. Um livro precioso demais para nós cristãos, porque ele não está falando de um nosso déspota celestial, sabe, de um Deus iracundo, intratável, incerto, meticuloso, neurótico, punindo inocentes. A Petra falou do Cristo vingativo. Não é assim. O livro de Apocalipse foi escrito num contexto de perseguição à igreja, de cristãos selando seu testemunho com sangue. É natural que cristãos que foram torturados, que famílias de cristãos que perderam seus entes queridos para a violência do Estado, se junte a judeus homossexuais, testemunhas de Jeová, que foram parar nos campos de concentração de Adolf Hitler, que se junte a todos aqueles que agonizaram nos gulags do marxismo stalinista da União Soviética e clamem por justiça. O que o livro de Apocalipse diz é que Deus vai convocar soberanamente a sua presença Stalin, Pinochet, Adolf Hitler, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, todos aqueles que torturaram, mataram pessoas, desapareceram com seus corpos na ditadura militar do nosso país. Nenhum vai passar incólume. E isso atende o anelo de justiça de uma igreja que não quer vingança. Ela só quer viver numa sociedade onde não haja mais espaço para esses facínoras. E, de fato, o livro de Apocalipse apresenta um Cristo que é cordeiro e leão. As duas imagens estão presentes no livro de Apocalipse. Um Cristo doce, amoroso, misericordioso. O livro de Apocalipse diz que, no final dos tempos, toda lágrima vai ser enxugada. Eu aguardo essa promessa. Ano passado eu enterrei um sobrinho que era um filho para mim. Eu tenho uma lágrima aqui precisando ser enxugada. A saudade que eu sinto da minha mãe, do meu pai, de amigos que se foram. O livro de Apocalipse faz essa promessa. E apresenta um Cristo misericordioso que vai receber esse mar de mártires. Mas apresenta um Cristo que é leão. E ele é leão para todo aquele que vive para infernizar a vida humana. Foi uma pena o documentário não ter dado voz aos 30%. É muita gente. E pessoas que perderam muito. Os 30% deveriam ter sido ouvidos. E eu estou aqui não para falar por todos, porque não se trata de um grupo homogêneo, mas sim de um grupo que teve algo em comum. O repúdio, a aliança da igreja com o Estado, com o político profissional, com o presidente da República, uma aliança acrítica, efusiva e institucional. Um grupo que tem o Bolsonaro como o pior presidente da história do Brasil. Quando eu declarei meu voto no presidente Lula, em quem eu não votava desde o seu primeiro mandato, eu saí da zona eleitoral dizendo, se essa eleição fosse entre o Collor e o Sarney, eu teria votado no Sarney. Se fosse entre o Collor e o Itamar Franco, eu teria votado no Itamar Franco. Se fosse entre o Collor e o FHC, eu teria votado no FHC. Se fosse entre o Collor e o Lula, eu teria votado no Lula. E se fosse entre o Collor e o Bolsonaro, eu teria votado no Collor. Por que eu fiz? Por que o fizemos? Por amor à República, por amor à democracia e por amor ao Evangelho.